Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. E tá começando mais um universo paralelo aqui hoje de Hunter x Hunter, cara, lendário. E eu trouxe parceiro aqui comigo porque eu não manjo nada do remake de Hunter x Hunter, eu só vi o clássico, então não tenho como fazer esse universo paralelo sozinho de maneira alguma. Então se apresente aí pra galera. Fala pessoal do YouTube, beleza? Tudo na paz do amor? Pois eu espero. Bom, pra quem não conhece, eu sou Claydark e eu parei de vagabundar. Pois é, né? E eu estou aqui para pedido do Lucas, que pediu pra mim participar daqui, então vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Começando pela pergunta de número 1, vou deixar pra você ler, porque eu não sei nem pronunciar o nome dos personagens pra você ter uma noção. Lê aí a pergunta. Tá. Vamos lá, ver. E se o Killua não tivesse chegado a tempo de salvar o Knuckle do Yuppie? Bom, responde essa ou já... Pode responder, pode responder. Cara, se não tivesse... O Knuckle provavelmente estaria morto. E o Yuppie acho que não iria evoluir mais tanto quanto ele evoluiu no... aquele pedaço. Quem viu já deve saber o que tá acontecendo. Então, Daí, é a minha opinião. Aqui é tudo opinião. Aqui a gente teoriza o que aconteceria no universo paralelo, né? A gente não vai dar certeza. Só o autor pode dar certeza. Né? Que sabe como é que é, né? Agora se o autor não der é porque ele tá vagabundando, como todo mundo sabe. Verdade. Segunda pergunta, já pode ler? Isso. Se o Kaito não tivesse morrido ao ataque da Pitou, então se o Killua morresse após o ataque do Ramon. Esse eu não decorei o nome desse cara, velho. Qual é seu nome, pô? Quase. Não pode revelar sua identidade secreta, não, só Crydark. Exato, cara. Exato, cara. Se bem que eu quase revelei meu rosto, então... Olha. Vamos lá. Se o Kaito... Cara, eu acho que ele ia treinar junto com o Gon e Killua depois desse ataque, dando um jeito de fugir, depois disso, treinasse um pouco e aparecesse naquela parte onde eles vão invadir o castelo. Agora, se o Killua tivesse morrido pro Ramonte, aí acho que o Kaito ia ter que substituir ele e... Acho que aquele pedaço lá do que aconteceu com o Gon, ele provavelmente teria morrido. E aí o Gon, aí só ficaria só o Leório e o Kurapika pra representar o anime. Se o Killua morrer, acaba o anime, todo mundo para de assistir. Porque o Killua é praticamente um dos queridinhos, então... Né? Se bem que eu gosto mais do Kurapika, então... Tanto faz. Bom, pergunta 2. Pergunta 2. Se Gun fosse da família de Killua... Tá meio certo aí os nomes. Então, se Gon fosse da família de Killua, seria bem interessante, cara. Essa daí dá até pra mim teorizar, porque eu cheguei a ver o clássico, né? E essa pergunta tá dentro do clássico, ela não foge muito pro remake. Eu acho que se ele fosse da família do Killua, ele seria um assassino, obviamente. Porém, o Gon sendo do jeito que ele é, talvez ele desistisse de assassinar. E de alguma forma ele convenceria o Killua da mesma forma. A diferença é que o Gon saberia várias técnicas de assassinato, o que o tornaria mais sinistro ainda. O cara já é meio apelãozinho, né? Porque onde já se viu criança de 11, 12 anos quebrando parede, velho. É verdade. Não, e o pior é que, tipo, se ele não desistisse de assassinar os outros, ele continuasse assassinando, aí o negócio ia ficar tenso. Ele aprendeu o Nen depois. É verdade. O cara ia virar o maior assassino do mundo. Ele ia ficar meio estilo do Irumi. Ou então... O irmão mais velho do Killua, né? Verdade. Ou então os dois podiam rivalizar também, né? Se o Killua e o Gon rivalizassem sendo os dois assassinos, pra ver quem matava mais, ia ser mais ou menos... Ia ser próximo à idade deles, né? Sim. Seria interessante. Seria bem interessante, cara. Daí a pergunta de apenas um otaku. E se Killua segue como assassino e não conhece o Gon? Eu acho que o Killua não ia morrer.
Eu acho que ele ia seguir um caminho meio que assim, não ia mostrar tanto ele no anime e ele seria mais ou menos um personagem secundário. Ele seria um Só Hisoka aparecendo- da vida. É, ia ser bem o Hisoka. Mas se bem que o Hisoka aparece em todo quanto é lugar, meu, sério? Onipresente. Tipo, você vai andar, tá lá no exame, tá o filho da mãe. Vai em tal lugar, tá ele lá. Você vai comprar pão, tá ele lá te servindo pão. Pô, Tá vendendo pão e ele tá comprando pão, meu Deus. é verdade. É, rapaz. A situação tá difícil. Acho que o Hisoka tá precisando ganhar uns trocados, então. Tá nessa situação. Daí, teoricamente, ia acontecer isso. Se o Killua seguisse como assassino e conhecesse o Gon, ele não morreria. Eu acredito que ele não morreria. Mas ele seguiria aquele caminho das trevas, né? Ele ia ficar cada vez mais preenchido pelo ódio, pela vontade de matar e tal. E o Killua acabaria se tornando um dos personagens com a maior maldade, assim, da série, né? Acredito eu, né? Sim. Pode ser que ele Matar com seja maior um facilidade, desvio. assim, tipo... Cruzou seu caminho, você mata. E eu acho que o Killua ficaria mais ou menos assim. E em algum momento o Gon teria que impedir ele. É, só que teoricamente os dois não seriam amigos. E provavelmente dali eles virariam amigos. Pode É. ser que aconteça isso. Ou então os dois lutariam até a morte. É, se caso o protagonista estivesse com o Gon, ele ganhava. Daí o Neon HG Channel, ou então HG Channel, sei lá. Se o Killua fosse inimigo do Gon, que iria mudar no enredo. Aí entra bem no que a gente disse também, né? Sim, verdade. Mudaria pouca coisa, talvez. Mudaria pouca coisa do que a gente disse agora, né? Óbvio que ia mudar muita coisa se o Killua fosse inimigo do Gon. Então a teoria é basicamente essa. Os dois seriam inimigos, o Killua não ia morrer. Provavelmente os dois iam ter muitas lutas no anime. Mas nenhum dos dois ia morrer, né? Talvez no último episódio acontecesse de algum dos dois morrer. Sim, ia ser mais ou menos isso. E a rivalidade ia ser essa. Também não acho que o Killua mataria o Gon facilmente, não. É. Protagonismo sempre ajuda o povo, cara. João Guilherme Marinho Frazão perguntou: e se Gon ou Killua morresse no anime? Aí acabava o anime. Fica só o Leório e o Kurapika, cara. Ia ser tipo os guerreiros do Nen, ia até mudar o nome do anime, ia ser mais Hunter x Hunter. Né? Não pode ser Hunter x Hunter sem Gon e Killua. Então. Então até poderia, porque Hunter é a classificação que eles pegam. Exatamente. Não, mas o Hunter x Hunter fica marcado por Gon e Killua. Assim, no anime, porque no mangá, pelo que eu vi um pouco, tá mais pro É tipo Leório Dragon e pro Ball. Killua. Tá, vamos fazer um anime novo de Dragon Ball. Não vamos colocar o Goku. Olha só. Não tem como. Cara, ia ficar muito bizarro, velho. Então, basicamente é isso. Se o Gon ou o Killua morresse, ia mudar muita coisa no enredo do anime, principalmente se eles morressem no começo da história, né? O Gon não encontraria o Leório não encontraria o Kurapika, sei lá como é que se fala esse raio desse nome. É um nome muito bizarro. E muito carinha aquela. Melhor falar só cura. Daí não encontraria Então, o Killua também, eles não se juntariam, talvez o Kurapika não fosse atrás do Genei Ryodan, ou demorasse mais pra ir atrás do Genei Ryodan, o Killua não ficaria do bem, isso mudaria totalmente o enredo do anime se o Gon morresse no começo. Né? Ia sair totalmente dos trilhos. Se o Killua morresse, ia mudar um bocado de coisa também, mas ia mudar menos do que se o Gon morresse. Sim. Justamente pelo fato de ser o protagonista, né? Óbvio. Ele sabe como é que é, né? Davi Miguel Capelli Nobre. E se Gon não fosse um Hunter? Eu acho que o que mais muda pra ter licença de Hunter ou não foi visto no anime que eles precisavam usar o Nen, né? Pra poder ter a licença, né? Sim. E que era o jeito deles pegarem. Eu acho que a única maneira dele não conseguir essa licença seria não aprendendo Nen, né? E também poderia ser por opção dele, né? Mesmo que ele aprendesse o Nen e não quisesse fazer o exame, por exemplo, também, aí ele não seria Hunter. Isso mudaria que ele teria bem menos acesso a certas coisas, né? Ele não poderia entrar no lance lá que teve lá do leilão lá pro Grid Island, ele não poderia... Acho que no geral ele não conseguiria nem participar do Grid Island sem a licença de caçador, né? Sim. Imagina até se ele não quisesse nem fazer o exame Hunter. Também poderia ferrar bastante, porque nem até anime.
É, basicamente isso. Ia ser o anime ia ser o Gon pescando. Aí ia mudar o nome pra Pescarias de Gon. Nisso, uma janta e janta também, ia ser Pescarias de Gon. Né? Já é o segundo título já do anime que mudou. Né? Qual a loucura, cara. Gugu Luiz. Valendo! Uai. Mano, minha dúvida é o seguinte. Se o Gon se regenera por completo ou só em algumas partes do corpo? Abraço, brother. Assiste sempre seus vídeos. Na verdade, isso não é nem uma pergunta de universo paralelo, mas uma pergunta de respondendo inscritos, né? Mas diz aí, Ramon, você que manja mais, já viu mais saga que eu, ele se regenera por completo ou só em algumas partes do corpo? Olha, vamos lá. O Gon, ele não se regenera sozinho, ele precisa da ajuda de algum tipo de coisa que é especializada para essa regeneração, como mostrado no Grid Island, que necessitou daquele sopro do arcanjo. Então, ele não se regenera. Ele não regenera nenhum pedaço do corpo dele, então ele não tem esse poder. Ele não é o Wolverine. Ele não é o Wolverine, mas... Resumindo, ele não é o Wolverine. Ou o Deadpool. Daí tem outra pergunta aí, vou deixar por sua conta também, que tem nome de personagem que eu provavelmente não vou saber pronunciar. E se o Hisoka lutasse com o Meruem no Arco das Quimeras? Cara, vai dar uma luta boa. Oi! Não, pô, o que eu tô falando? Cara, ia dar uma luta muito louca, velho. Mas provavelmente Meruem venceria porque Meruem é Meruem, né? Cara, agora a outra... E se o protagonista fosse o Netero? Aí o anime se chamaria Crônicas de Netero. Terceiro título pra franquia. É verdade, velho. É louco. Ia começar lá, ele novinho, mostrando a história dele, depois ele ia evoluindo, aí depois ia chegar até o Exame Hunter, ele lá regulando os exames e tal. Tipo, fazendo um paralelo assim. Vai ficar uma loucura, cara. Netero... Se o Netero já é um dos personagens favoritos da galera, quando ele mostrou aquilo que ele pode fazer no começo, imagine um anime próprio pra ele. Verdade. Cara, o que aconteceria se o Gon tivesse nascido na família Zoldyck e não Killua? Isso também a gente basicamente respondeu, né? Foi uma pergunta parecida. Né? Então a gente já pode ir pra próxima. Sim. Neon HD Channel, novamente, se o Netero não fosse presidente da Associação Hunter, quem iria ficar nessa posição? Pô, cara, uma pergunta difícil. O líder do Genei Ryodan. Se ele tivesse... Imagina só. ia ficar um troço doido. Onde o Genei Ryodan é do bem e os protagonistas é do mal, né? Realmente. Isso acontece em muita mídia. Às vezes mostram um universo meio assim, né? Eu não tenho nenhuma opinião de quem poderia ficar no lugar. Hisoka. Eu só acho que ia ficar um pouco doido. Ou então o pai do Killua. Só tô escalando então... um maluco pra posição. Cara, eu acho que pode ser um dos Zodíacos. Eu acho que pode ser um deles. Mas se for aquela mais espertinha, que eu não lembro agora o nome. Se não for, também pode ser um desses caras aí que deve deixar a associação, ó, uma loucura. Pergunta do Spider Gamer. Se Killua e Gon trocassem de vida, tipo o assassino seria o Gon. É outro ponto interessante também, né? Porque se eles mantessem os Nens, né? Eu acho que seria interessante também, porque o assassino teria intensificação e o outro teria transformação, né? Não. Daí o Killua tem transformação, o Gon tem o reforço. Isso, que na dublagem eu vi como intensificação. Ah, sim. Daí seria interessante porque, tipo, o Killua ia vir de uma família de assassinos, né? Só que ele seria tranquilo, ele seria o personagem bom da série. E daí o Gon, que veio de uma família mais tranquila, ele seria o assassino. E daí os dois se encontrariam basicamente, acho que a história fluiria até certo ponto da mesma forma, né? Só ia impedir algumas coisinhas aí ou outra, tipo o Gon encontrar com o Leório, ser educado, ser gentil com ele no começo, até os dois virarem amigos, né? Não ia ter isso. Talvez o Gon assassinasse o Leório, então algumas coisas iam mudar. Completamente, né? Até porque é meio difícil você imaginar o Gon meio furioso, tirando uma das cenas da Quimera antes. Mas fora isso...
Eu tô falando, o remake é o que mais ferra pra você fazer vídeo assim. Verdade. Se Gon e Killua fossem de famílias investidas, acho que ele quis dizer invertidas, É. mas aí a gente respondeu agora, basicamente, o que aconteceria. Dá muita coisa. E daí, Meliodas Ban perguntou se Killua não tivesse unhas ou garra, o que alteraria? Cara, ele usa isso ainda? Ele não conseguiria arrancar o coração do cara lá no exame Hunter que teve e, consequentemente, eles teriam perdido. Possivelmente. Só isso que mudaria, daí eles não se tornariam Hunter. Possível bem assim, ou então ele daria um outro jeito. É o que mais cedo ou mais tarde eles iam acabar aprendendo o NEM e fazendo o exame e iam ser aprovados. Então, não ia mudar muita coisa não. Não. E se Gon falhasse no exame Hunter? Lucas Silva perguntou. Ele ia tentar de novo. Provavelmente. Bem provável. E Ele não ia tentar uma vez só, ele ia tentar até conseguir a licença do exame. Sim. Ele provavelmente ficaria decepcionado e tudo, mas eu acho que isso ia até servir de motivação pra ele treinar mais, né? Pra ele poder se inteirar mais do que acontece no exame. Pra poder passar. Eu gostei da foto desse Lucas, cara. Azriel Dreamer. Exato, cara. Leonte de Channel perguntou se o Gon não perdesse o NEM, o que aconteceria? Meu Deus do céu, o Gon perdeu o NEM? Cara, isso é um spoiler. Caraca, os caras ficam me dando spoiler assim. Sacanagem, eu nem vi o remake. Cara, quer que eu responda? Pode responder agora, a pior parte do spoiler já veio. Cara, eu vou tentar falar de um jeito pra não spoiler mais. Mas assim, se o Gon não tivesse perdido o NEM, caso ele não tivesse feito aquilo pra perder o NEM, provavelmente eles teriam perdido. Ou então poderia acontecer o outro acontecimento que aconteceu nessa saga do que era antes. E aí sim a saga teria terminado. O ponto principal do que era antes ninguém mexeu até agora. Então esse é um ponto bom pra você ainda. Verdade, agora eu tomei spoiler, já fiquei triste. Eu queria assistir o remake, eu não vou mais assistir o remake. Já sei que o Gon vai perder o NEM, eu não quero mais. Não quero. Assim, ele vai perder entre aspas. Ele vai ganhar de novo depois? Sim. Ah, ufa, que alívio, cara. Achei que ele ia ficar o anime inteiro sem NEM. Então tá bom. Então tá de boa. Crydark Gemini, esse cara que eu não sei quem é, na verdade não faço a menor ideia de quem seja. Também não sei não, cara. Como é... Será que é gente fina? Perguntou o que teria acontecido se o Killua tivesse ido para o exame Hunter para matar o Gon. Ele conseguiria ou seria parado pelos outros participantes e instrutores? Bom, eu vou perguntar aqui pro Crydark Gemini como ele responderia essa pergunta do Crydark Gemini. Porque se ele fez a pergunta, ele basicamente deve ter uma teoria pra isso, então... Né? Eu tenho algumas teorias sobre isso, porque se ele fosse lá, provavelmente seria meio difícil, porque esse caso... Se for depois que o Hisoka tivesse batido um pouquinho no Gon na parte do exame Hunter, provavelmente o Hisoka iria entrar na frente e iria tentar matá-lo, como é mostrado no comecinho da partezinha onde o Irumi fala que vai matar, só que o Hisoka meio que quase mata o Irumi. Uma coisa mais ou menos assim. E ele seria parado sim pelos outros participantes e provavelmente os instrutores que poderiam até, sei lá, jogar um pro outro lado, pro outro, e até mesmo prender o Killua. Seria mais ou menos assim que eu interpretei essa pergunta do Crydark. E o Crydark respondendo a pergunta do Crydark. Rapaz, as linhas do tempo. O Flash tá ferrando com as linhas do tempo, hein, cara. Tá loucura aqui, hein, rapaz. E se o Curapaika tivesse matado toda a trupe fantasma? Que? Não sobraria ninguém pra contar a história. Verdade, cara. Ficaria bem... E daí, o que você acha que ia acontecer? Tem algum arco lá na frente que o Genei deve ter algum papel muito, muito importante que você não pode falar? Que alteraria se o Curapaika fosse matar ele? Cara, iria ter um pedacinho do mangá que eu vi, tem um pouco do Genei Ryodan, e eu falei, cara, iria alterar que talvez essa saga tivesse estando colocada no mangá, não aconteceria. Então, ou talvez um dos acontecimentos na saga que era antes que vai influenciar muito. O pessoal vai ver, só que eu não posso dar spoiler do que vai acontecer, porque senão ele vai me estripar aqui, rapaz.
Daí o José Souza perguntou: o que aconteceria se o Nen do Coroapaica não mudasse quando o olho dele se tornasse escarlate? Cara, o Nen dele muda quando o olho dele muda de cor? Eu não sabia disso não. Muda quando ele. Que nem, se ele usa. A materialização. Ele usa o olho vermelho, ele fica especialização. Ele podendo usar todos os outros atributos livremente. Viu só como o bicho é pelão? É verdade. Eu não fazia ideia. E olha que eu assisti o clássico, eles falam disso no clássico? Falam, né? Cara, eu não sei, velho. Eu sei que é bem. Ele explicou isso quando tava lutando contra o Vogue. Não sei se você lembra dele. Eu acho que ele deve ter explicado sim, eu que não devo estar lembrado. Às vezes explicou, só que ele não tá com essas mesmas palavras. Daí, se ele não alterasse o Nen, teoricamente ele ficaria bem mais limitado, né? Ele ia ficar bem limitado. Só ia ter materialização, né? É, e não seria. Ele não poderia nem parar um dos Genen rodando, provavelmente. Então ia mudar muita coisa. Provavelmente ele morreria. Ele morreria às vezes até tentando enfrentar um Genen Hildan. Eles. É triste pensar isso, cara. O que aconteceria se o Killua fosse humano normal e o Leório fosse da família de assassinos? Bom, se o Killua fosse normal aqui a gente já falou no que aconteceria, basicamente. Agora, se o Leório fosse da família de assassinos, ia ser interessante, hein? É verdade. Ia ser um médico assassino, tipo aqueles cientistas malucos. Sim, cara. Vai ficar uma maravilha, cara. Você é doido. Imagina o Leório com a inteligência dele, com o estilo dele sendo assassino. Pô, se ele conseguir ser bom como assassino, meus parabéns, cara. Pior que ele é muito menosprezado na linha, velho. Você é doido. Eu acho ele legal, cara. É interessante, pô. Eu acho que meu ranking de personagem de Hunter x Hunter fica assim: Killua, Leório, Coroapaica e por último Gon. Nossa. Dos 4 principais. Nossa. O meu até agora eu sou decidido o Coroapaica, que tá em primeiro, o Killua em segundo, o Leório e pra finalizar o Gon. O Gon sempre tá em último, coitado. Pô. Isso é por causa da Quimera antes, porque senão ele estaria mais ou menos em segundo ali, perto do Coroapaica. E eu nem vi ainda, hein. Cara, você vê se vai ficar tipo. Seu animal! Você vai ficar assim, sai animal? Não, eu fiquei de um jeito como se tivesse irritado com o Gon naquela saga. Ah, tá. É bem você xingar o Gon até não poder mais. Pergunta de um otaku qualquer: e se o Gin não tivesse abandonado o Gon? Caraca, o Gin abandonou o Gon, cara. Você não viu? Eu não fazia ideia. É que ele saiu, virou Hunter e abandonou. Basicamente, se o Gin não tivesse abandonado o Gon, eu sei, né? Eu tô fazendo ironia aqui, é brincadeira. Se o Gin não tivesse abandonado o Gon, a gente teria que mudar o nome do anime para a família Hunter Feliz. Porque não teria luta também, o Gon não teria motivo pra ir atrás dele. Poderia até ser treinado pelo pai dele, mas eu acho que, sei lá, não teria muito motivo pro Gon se desenvolver da maneira que ele se desenvolveu, né? Boa parte disso foi ele ir atrás do Gin, né? Cara, e provavelmente também nem o Jin viraria um Hunter, velho. É. Daí, basicamente, aconteceria isso, seria uma família feliz. Possivelmente ia ficar só no... Esse já é o quarto ou quinto título já que a gente dá pra ser. Pô, verdade. Os títulos que mudariam aí de Hunter x Hunter. Vai ficar uma delícia, cara. E daí a pergunta final: o que aconteceria se Gon já estivesse com o pai dele ou com a mãe, sendo que ele ou ela o enviariam pro exame, né? Aí não poderia ser Crônicas da Família Hunter Feliz, teria que ser outro nome, teria que ser, sei lá, a família que envia o filho à luta. Porque aí aconteceria o que a gente disse, né? Seria uma família feliz, teria tudo de bom, tudo de bem. Só que o Gon iria pro exame da mesma forma e acabaria se tornando um Hunter talvez da mesma forma. Sim. Só que eu acho que o Gon ficaria um pouco mais desmotivado. Talvez ele ficasse um pouco mimado e tudo, e acabasse não sendo tão determinado, tão forte quanto ele é. Às vezes até mesmo, como é que fala? Sendo mais rebelde. Exatamente. Talvez ele não passasse no exame por conta disso. Sim.
Bom, então é isso, a gente leu todas as perguntas aqui, eu passando um sufoco, eu já tô suando frio aqui, que tinha tanta pergunta que eu nem fazia ideia. Os outros perguntavam, falavam o nome de personagem que eu nunca ouvi na vida, tipo, quem é esse personagem? Tipo, da onde você nasceu, criatura? Quem é você? Da onde você surgiu? Então, basicamente é isso, eu agradeço ao Crydark aí pela presença, pela ajuda, pela força aí pra poder estar fazendo. Eu que agradeço pelo convite, cara. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Façam suas perguntas aí do universo paralelo. Deixa eu pensar aqui qual vai ser o próximo universo paralelo. Deixa eu pensar. 2 horas e meia depois. 4.000 anos depois. Bom, galera. Decidi. O próximo universo paralelo, alguém já me deu essa sugestão também. Vai ser de Yu-Gi-Oh!, mas Yu-Gi-Oh! Clássico. Oi, sim. Yu-Gi-Oh! Clássico, tá? Não façam perguntas do GX, nem de New Motosserra, que eu também não vi. O GX eu só vi na Globo, só alguns episódios só. Agora o clássico eu vi todo. Então, podem fazer perguntas a respeito do clássico aí. Universo paralelo de Yu-Gi-Oh! Então, pra março aí, mês que vem. Então é isso, muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo e sayonara! Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Falou, pessoal.